Tu conhece o filme Foi Apenas um Acidente? Esse filme de 2025, dirigido por Jafar Panahi, é um filme que ele é baseado nas experiências, né, do próprio diretor e também na conversa dele que ele teve com alguns presos políticos, né? E mostra a busca por justiça e os traumas das vítimas de um regime autoritário, né, que é o regime do Irã. Jafar, ele filmou, né, todo o filme de forma clandestinamente lá no Irã, após ele ter sido preso, né, diversas vezes, né, por outras obras e também por algumas manifestações, né, tão presentes aí, né, em todas as produções dele. E ele se utilizou dessas experiências, dessas prisões e das conversas que ele teve para criar o roteiro e mostrar um sistema político aí que é baseado na repressão, em conflito, em uma sensação de vigilância constante, né, que existe em todo o país, para contar a vida aí de um grupo de ex-presos políticos, né, que tentam retomar aí a vida, né, a vida cotidiano deles, após terem passado por diversos traumas. E também, né, depois quando eles acabam se deparando aí com um suposto torturador dele, né, e como eles pensam, né, o que eles podem fazer com ele, né, como eles vão lidar com essa situação, né, se eles podem se vingar ou se eles têm a oportunidade de arrancar alguma informação dele, etc. Jafar, durante todo o filme, ele trabalhou com uma equipe reduzida, né, sem autorização estatal. Então ele tornou o filme, né, um grito de resistência aí ao sistema, né, iraniano. E o certo é que o filme, né, fez e faz tanto sucesso, né, que é um dos indicados ao Oscar 2026 na categoria Melhor Filme Internacional, concorrendo aí com o nosso Agente Secreto, né? E o filme ele representa a França, porque ele é uma coprodução, né, entre o Irã e a França. E a França, né, onde o diretor fez toda a pós-produção e também, né, onde ganhou aí na última Palma de Ouro em Cannes, né, ele foi premiado. E nesse mesmo dia em que o filme foi premiado em Cannes, né, na última atividade de Cannes agora, no último festival de Cannes, o Jafar foi aplaudido em pé, né, prolongadamente, né, as pessoas fizeram questão de fazer isso, justamente por causa da sua coragem, por causa da sua força, por causa da sua resistência, né? Mesmo ele tendo sido condenado a 1 ano de prisão, né, lá no Irã por propaganda contra o governo e tudo mais, né? Ou seja, ele está fazendo toda uma turnê para promover o filme, mas assim que ele voltar para o país dele, ele pode ser preso, né? Mesmo assim, o Jafar ele disse que não pretende ser um exilado, né? Ele não quer fugir do país dele. Ele pretende aí depois de toda a promoção do filme retornar ao seu país de origem. Ele fala que ele só tem um único passaporte, que é o do país dele, e ele pretende mantê-lo. E ele já vinha aí, né, de um longo período sem poder fazer viagens internacionais, justamente por causa dessas publicações dele, por causa dessas edições dele, né? Ele é um diretor muito conhecido no Irã, muito polêmico lá, né? Suas produções são sempre metidas com alguma proibição, alguma prisão e tudo mais. Então ele passou 20 anos proibido de sair do país dele, né? Ele não podia fazer nenhum tipo de viagem. E ele só retornou para Cannes depois disso, né? Depois de tantos anos, né? E Cannes que já tinha lhe rendido aí duas premiações, uma em 2018 e outra em 2000. E eu vou contar para vocês um pouco do filme, né? O filme ele começa mostrando o Varri, Barry, que é um mecânico, né? E Barry tem um problema muito sério, né? Ele tem um problema nos rins e ele
eu fico o tempo todo, né, segurando assim a parte de trás dele, as costas, né? Ele até diz no filme que as pessoas fazem muita piadinha com ele, chamam ele de homem-jarra, né? Por causa do formato, como ele fica. E ele fica muito envergonhado por isso, fica muito triste. Mas isso são marcas de todas as torturas que ele passou quando ele foi preso, né? Ele é um ex-preso político. E nesse meio termo a gente conhece aí a família do Eggball, que é um cara, né, que vai passear com a sua família e tudo mais, sua mulher, sua filhinha e tudo mais. E ele acaba atropelando, né, um cachorro e danificando o carro dele. Então ele vai até a oficina, né, do Varri. E quando chega lá, o Varri acaba reconhecendo a voz, né, ouvindo, achando aquela voz estranha. E depois ele dá uma olhadinha para ver quem é. E ele nota que é o torturador dele, né, que é a pessoa que tanto fez mal para ele quando ele estava preso, tanto humilhou e tudo mais. E ele fica desesperado, sem saber o que fazer com aquilo, né? Ele quer ter a real certeza se realmente é aquele cara e tudo mais. Então ele começa a perseguir o cara depois que ele sai lá da oficina dele, ele acaba capturando esse cara, colocando dentro de uma van. E aí então começa toda a saga dele, né, de passar por diversas pessoas para tentar ver se alguém, né, juntamente com ele, consegue reconhecer se realmente foi o torturador, né, do grupo. E aí nesse período ele vai, né, enchendo essa van aí com diversas pessoas, né, que ele vai achando pelo caminho, uma fotógrafa, uma mulher que estava prestes a se casar, né, um cara que ficou absolutamente perturbado por causa dessa prisão, né, dessas torturas. E o filme fica ali naquele questionamento, né, se eles vão dar um fim àquilo tudo, né, para tentar aí, trazer algum conforto para eles mesmos, ou se eles preferem, né, não se igualar, né, a aquele ser, né, aquela criatura desumana, sem um pingo de empatia e tentarem ali seguir a vida deles sem deixar com que o pior deles, né, possam vir a florir. E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.